Estamos de volta com o bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E o Atlético se representa hoje à tarde na Cidade do Galo, quando começa a se preparar para enfrentar o líder Corinthians no próximo domingo. Podemos dizer aí, Panzi, que é o grande teste do Atlético agora, nesse primeiro momento até agora, né, no começo do ano, esse jogo contra o Corinthians? É um ótimo teste para o Atlético. Aliás, não é teste, né? Campeonato, terceira rodada, está valendo 3 pontos, é um adversário complicado, dos melhores times hoje do futebol brasileiro, time organizadinho, toma pouquíssimos gols, joga de uma forma que a gente pode chamar até de mecânica, né? O time do Corinthians é sempre a mesma coisa, o mesmo modelo implementado já lá atrás, ainda com o Mano Menezes, que o Tite aperfeiçoou, agora o Carille dá continuidade. Por mais que a gente saiba como o Corinthians joga, por mais que o adversário saiba como é difícil vencer o Corinthians, é difícil tomar ponto do Corinthians, e o Corinthians joga da mesma maneira jogando em São Paulo ou fora de São Paulo. Então, é um teste espetacular para o Atlético e vai fazer a gente ver um Atlético com um olhar diferente do que foi contra o Vitória. Eu gostei muito do Atlético contra o Vitória, esse 4-3-3, que vira um 4-1-4-1, são muito parecidos os dois esquemas, né? Mas eu gostei da postura com o Adilson ali de primeiro volante, o Luan um pouco à frente do lado esquerdo, o Blanco pelo lado direito, Luan e Blanco viram meias quando o Atlético está na parte ofensiva, só que o adversário foi o Vitória. Então eu ainda fico com o pé atrás. Eu não estou falando isso porque jogou contra o Atlético, a gente já fala isso há um bom tempo aqui, os prognósticos do brasileiro, quem acha que vai brigar lá atrás? E a gente sempre colocou o Vitória, né? E eu até assisti alguns jogos do Vitória no Campeonato Baiano, eu falava, o América está jogando mais que o Vitória. Estou preocupado com o Vitória no Brasileiro. E o Vitória veio aqui contra o Atlético. No primeiro tempo, o Atlético poderia ter feito 2-3-0 para cima do Vitória. Então, estou curioso para ver o Atlético contra um adversário que vai exigir mais com esse novo, com essa nova formação. Sem o Elias, com o Luan um pouco mais recuado. Talvez com o Casares na vaga do Roger Guedes. Se o Casares estiver ok, bem fisicamente, acho que tem lugar para ele no time. Se não, vai permanecer o Roger Guedes. Então, acho que mudança tática eu não vou ver. A gente não vai ver no Atlético, mas talvez de peça, caso o Casares e o Leonardo Silva estejam aptos para esse jogo. Agora, Gris, dois jogadores eram muito questionados pela torcida do Atlético. Um, o Elias, ficou no banco no último jogo. O outro, o Gabriel, que tem caído muito de rendimento. A gente já falou isso aqui. Ele mesmo já colocou que ele não estava na melhor forma dele. Como é que você vê aí? Seria momento agora para uma mudança também em cima do que o Gabriel vem apresentando ou não? Eu acho que assim, o Gabriel está numa fase muito ruim. Isso é verdade, isso não tem como esconder. Está sendo pintado um Gabriel pelo torcedor do Atlético, nas redes sociais e tal, você acompanha, como se fosse um zagueiro horrível. Eu discordo. Eu acho o Gabriel um zagueiro bom, não tão bom como a gente achou que ele pudesse ser em algum momento, tudo bem. Mas ele é um zagueiro bom, que está numa fase muito ruim. Ele foi elogiado pelo Tite, né? Exatamente. Ele tem algumas características interessantes, é um zagueiro rápido, é um zagueiro que se posiciona bem e tudo mais, e tem defeitos que são naturais. Mas eu acho que o momento é para tirar o Gabriel do time, como foi feito com o Elias. Eu falei aqui na semana passada, se eu não me engano, que o Elias não era o principal problema do Atlético, que tinham outros problemas que precisavam ser resolvidos, mas acho que fez bem o Largue em tirar o Elias do time, e acho que ele vai fazer bem tirando o Gabriel, quando voltar o Leonardo Silva. Por mais que o Maidana seja um zagueiro que eu acho que pode ser confiável e tudo mais, eu não colocaria nesse momento o Maidana para jogar ao lado do Bremer. Acho que uma mexida muito profunda num time que está funcionando bem. Mas eu acho que quando o Leonardo Silva voltar, quem tem que perder o lugar no time é o Gabriel e não o Bremer, que tem sido uma gratíssima surpresa nesse Campeonato Brasileiro até agora. E falando em Corinthians, Guilherme, eu acho que, não sei se você vai concordar, mas um ponto que pode ajudar o Atlético é que o Corinthians joga no meio da semana contra o Vitória pela Copa do Brasil em Salvador. E depois do jogo contra o Atlético, na quarta-feira, ele pega o Independiente em São Paulo pela Libertadores. Quer dizer, de repente, até nesse meio caminho aí, ele pode poupar alguns jogadores contra o Atlético, não? Com certeza. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, 38 rodadas. O Corinthians pode sim fazer algum tipo de preferência pelo mata-mata. Mas é como o Gris e o Panzi disseram, o Corinthians tem um time bem qualificado, tem um time bem fechadinho. O Carille armou o Corinthians desde que assumiu de fato como técnico, né? Até um pouco antes mesmo, quando ainda era o interino. Armou muito bem o Corinthians e o Atlético vai ter trabalho. É um time que está em formação, precisa de fato dar uma resposta melhor para o seu torcedor. É um grande jogo para o Atlético conseguir aí ganhar mais confiança, mas o Corinthians, se não poupar
contra o Atlético, vem forte e se poupar também, com certeza tem quem substitua o titular para fazer um grande jogo. Tem um detalhe importante a respeito dessa questão do Corinthians que você citou, Breno. O Corinthians é o time da Série A que menos usou jogadores até agora na temporada. Se eu não me engano, se não me falha a memória, são 25 só. O Corinthians tem um elenco muito enxuto, são pouquíssimos jogadores, mas o nível é muito parecido. Então o Carille consegue trocar 2, 3 peças sem perder muito padrão. É um elenco que já vem jogando junto há algum tempo. Tem o Roger que chegou agora também, né? Para estrear, né? Tem o Roger que ainda não estreou. Então, assim. Adora fazer um gol no Atlético. O exemplo disso é o próprio Arana, que saiu, entrou o Sid Clay, né? Eles até demoraram um pouquinho para achar, jogou o Maicon no Campeonato Paulista alguns jogos, agora o Sid Clay está jogando. Fez um bom jogo contra o Paraná. Tá bem, jogando bem. E jogando bem. Bom, antes de chamar a Ana Cláudia com o pessoal de casa, eu tenho uma dica para você que não tem tempo de cozinhar e gosta de uma alimentação saudável, saborosa e com muita qualidade. Confere aí. A Orange Food chegou para você que não tem tempo de cozinhar, mas não abre mão de sabor e qualidade. E, é claro, praticidade. São refeições ultra saudáveis, práticas e saborosas. Experimente os deliciosos pratos. O filé mignon com purê de baroa, a tilápia ao molho cítrico ou o frango ao molho mostarda, entre outros. Ligando agora ou mandando um WhatsApp, você ganha 20% de desconto nesses pratos. Ou peça pelo site, usando o código Bate-Papo Esportivo. Se você quer uma alimentação rápida, com praticidade e sabor, é só pedir na Orange. E vamos dar uma conferida aí em qual é a promoção dessa terça-feira na Orange. Coloca aí pra gente na telinha. Tilápia cítrica de R$ 26,90 por R$ 20,90. Liga lá e pede a sua para entregar aí na sua casa. Nossa amiga do Panzi aqui já fez uma cara aqui. Meu estômago roncou. É. E Ficou com água na boca. Você gosta de tilápia? Muito. Ó. E o desconto tá bom, viu? Tá, não tá? Tá, você já pode... Já pode ligar lá. Providenciar. E Pede ainda, 4 aí, Breno, pra gente depois do programa, 5, né? e ainda tem, se você entrar no site lá, com o código do Bate-Papo Esportivo, você ainda ganha desconto. Opa. Bom, vamos lá colocar a Ana Cláudia para participar do programa aqui com a gente. Pessoal de casa, Ana. Vamos lá enviar os primeiros abraços de hoje para quem está participando com a gente. Abraço para Alex de São Paulo, Aguinaldo Santos, Marcos Silva, Cláudio Rocha e Daiana Freitas. Tem uma pergunta para o Edu, quem faz é o Augusto, do bairro Jardim América. É o seguinte, Edu, ele quer saber qual a formação ideal do Atlético para você. Obrigado pela pergunta, Augusto. Eu acho que o Largue está acertando aos poucos. O Guilherme falou do Atlético é um time em formação. Uns 2 anos que o Atlético é um time em formação, né? Não consegue formar. Mas aí é querer. E já mudou de novo um esquema tático que deu certo contra o Vitória. Por isso que eu acho que não vai mexer muito taticamente, não. Se o Casares estiver ok, o Casares tem vaga nesse time no lugar do Roger Guedes. Se o Leonardo Silva estiver bem fisicamente, tem vaga nesse time. Eu gostaria de ir no lugar do Gabriel. Quero ver o Léo Silva ao lado do Bremer. Mas se os dois ainda estiverem no estaleiro, acho que o Largue não mexe para o jogo do final de semana, não. Manter esse esquema... Mas a formação para você, ideal para você, do Panzi, qual seria? A gente viu pouco dessa, mas eu gostei. Eu manteria essa formação com a Adilson mais atrás, um pouco mais recuado, Luan e Blanco à frente e 3 homens, 2 de velocidade dos lados, Otero e Guedes ou Casares, prefiro Casares, que tem um passe melhor, e o Ricardo Oliveira lá na frente. Então, realmente, o Elias está perdendo espaço nesse Atlético, Elias? Eu acho que sim, né? Acho precipitado a gente dizer que ele não vai servir mais. E ele entrou bem no segundo tempo. Entrou bem no segundo tempo. Acho que é um jogador que precisa ser recuperado. Aos poucos, quando o time estiver funcionando melhor, quando o esquema estiver funcionando melhor, eu acho que naturalmente o Elias vai retomar o espaço dele. Acho o Elias melhor para fazer essa função do que o Blanco, por mais que o Blanco venha jogando muito bem. Acho que os dois jogando tudo que podem, o Elias é mais jogador. O Luan também, que está fazendo essa função ali de meio campista. O Elias é um jogador mais completo do que ele para fazer essa função, mas o momento técnico não é bom. O campo precisa escalar. Quando o campo não escala, é melhor deixar no banco. E a lateral direita, temos aí o Patrick, que ainda é muito questionado, e está chegando aí o Emerson da Ponte Preta. Chega para ser titular, Guilherme? É um jogador jovem, né? Mostrou muito potencial no Campeonato Paulista, lá na Ponte Preta, mas ele também vai ter que mostrar serviço, né? O Patrick, de fato, é um jogador bem contestado, não só pelo torcedor atleticano, mas como por nós mesmo da Crônica Esportiva, porque não tem feito bons jogos. O Patrick, ele é um atleta que a gente até já comentou isso aqui outras vezes, tanto o Panzi, o Grice e eu, que o Patrick teve a chance de sair para ir para a Turquia, o pessoal do Atlético segurou o jogador por motivos
particulares, até de formação do elenco, mas é um atleta, é um jogador que sempre permanece no Atlético, mesmo com várias críticas. Eu acho que é algo para ser pensado. Trouxeram aí o Samuel Xavier para tentar fazer pelo menos uma sombra, não rendeu. E o Patrick, na minha opinião, ele está fazendo hora extra no Atlético. Sabe por que ele não sai? Porque é um baita profissional, é um jogador que se entrega ao máximo fisicamente nos jogos. Isso é louvável no Patrick. Sim. E defensivamente, ele não é um jogador, uma desgraceira. Não pode, ele é todo ruim. Defensivamente, mas não. não sai mais ou menos. Né? Agora, Porque passou do meio de campo. em 7 anos do Atlético, ele foi emprestado 7 vezes. Mas ele sempre Normalmente ele volta, começa tem o chance. ano e é sai. emprestado. Mas o que eu estou dizendo, O problema não dele é do meio pra frente. Sim. Agora, Emerson, se você chegar e não for titular do Patrick, devolve. O atleta devolve. Porque se o Emerson chegar e não ganhar a posição do Patrick, aí não tem É condição, obrigação, sinceramente. ele tem que mostrar um bom futebol, um jogador jovem. O Patrick, como eu disse aqui, é questão técnica, né? Obviamente que o papel dele é ser um profissional mesmo, ele tem que chegar no horário, treinar, fazer um bom treinamento, fazer tem muito boas... jogador que não pensa assim, Não, né? sim, mas ele faz isso. Eu só estou dizendo que como pessoa, ele já tem até uma história linda de vida e tudo, mas como jogador ele não rendeu aquilo que muitos esperavam que ele fosse render. O lateral, ele tem que ser defensivo? Sim, mas ele também tem que saber jogar para frente. O Cruzeiro, falando, tem um lateral que sabe jogar muito ofensivamente e que tem falhas defensivas. Esse tipo de jogador tem que encontrar o equilíbrio. O Patrick não encontrou, o próprio Egídio está buscando e também não encontrou. E aí é o que faz as críticas aparecerem em relação ao Patrick. E a gente pode dizer que se o Emerson chegar e assumir essa posição aí de titular, abre-se uma porta para o Samuel Xavier sair do Atlético, porque vai ficar com 3 laterais? Essa porta já está aberta há muito tempo, né? Desde que o Oswaldo de Oliveira saiu, que a porta está escancarada para o Samuel seguir o rumo. Eu acho que não está sendo aproveitado quando o Patrick não joga, porque não tem outro. Se o Emerson realmente for titular, aliás, o atleta está perdendo tempo, ele está treinando só. A gente está indo para. Não assinou o Pois contrato. está perdendo tempo. A gente está indo para a terceira rodada, semana que vem tem Copa do Brasil, daqui a pouco Sul-Americano, e o Emerson não joga. Se o Emerson chegar e realmente assumir a titularidade, o Patrick vai ser o reserva. E o Samuel Xavier não deve ser um jogador barato. E o Atlético não vai ter facilidade para encontrar outro clube para pagar salário, mas a porta está escancarada para ele sair. Bom, pessoal, agora eu tenho mais um recado aí para vocês. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No Hotel Intercity BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar é fácil. Acesse o site www.intercityhotels.com.br, selecione o hotel Intercity BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercity BH Expo, conforto e praticidade para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro que joga na quinta-feira pela Libertadores. Não sai daí.